nossa leitura da pregação também nesta noite. Amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Cristo vive, seu túmulo está vazio e o trono está ocupado. De lá, majestosamente, ele governa todas as coisas. E dos céus, com o seu Santo Espírito, que ele governa e cuida da sua amada igreja aqui neste mundo. O próprio apóstolo Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Cristo respondeu a esta grande afirmação: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, conforme registrado em Mateus 16, versículos 16 e 17. Então Cristo, com o seu triunfo sobre a morte, sobre o mundo e o diabo, ele deu dons à sua igreja. Ele concedeu dons a cada membro do seu corpo. Para quê? Para que este corpo pudesse cada vez mais ser edificado. E estes dons, eles estão relacionados ao seu governo vitorioso. Cristo, assentado à direita de Deus Pai, revela o seu governo no meio da sua igreja, quando ele concede dons aos homens. Você não pode ter os dons de Cristo sem ter o seu santo governo. Não há lugar para nenhuma pedra solta neste edifício, mas todas elas estão bem encaixadas de acordo com a providência de Deus. Então, todos que são de Cristo, todos eles recebem dons do Senhor. A glória de seu governo é manifestada assim na vida da igreja, que é o seu corpo. Não só na liderança da igreja, como também na vida de cada membro particular. Assim, ele que é o cabeça, o rei da sua igreja, ele usa esta igreja para que possa manifestar a sua glória neste mundo. Ele é o cabeça e rei da sua igreja, e a igreja é a maior rainha deste mundo. Assim, a edificação da igreja é uma obra que revela assim a grandeza e a exaltação deste rei na vida de seus súditos. No texto da pregação que lemos nesta noite, vemos que Cristo, após vencer os seus inimigos, ele deu presentes, ele deu dons aos homens. A guerra foi vencida e agora os despojos desta batalha foram repartidos à igreja para a sua edificação. Assim, meu amado irmão, escute então a palavra do Senhor nesta noite, no seguinte tema: Cristo, o Rei vencedor, presenteia a sua igreja com dons para a sua edificação. Perceba, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, no texto de Efésios capítulo 4, que foi lido nesta noite, o apóstolo Paulo está a falar sobre as bases da comunhão, da unidade cristã. Se você ler os versículos de 1 a 6 de Efésios capítulo 4, ele passa então a ensinar sobre os meios que Cristo utiliza para preservar, para manter a unidade no meio da sua igreja. Primeiro ele fala dos versículos 1 a 6 sobre a unidade do corpo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, mas logo após ele vai descrever acerca dos meios e instrumentos que Cristo usa para que esta unidade seja mantida no meio do seu povo. Ele faz isso usando muitas coisas, usando a diversidade de dons. E louvado seja Deus, porque o nosso Deus é sábio, a sua multigraça é revelada nos dons também diversos que é dado a cada um de nós, a cada um do seu povo. Assim, nós somos instruídos nesses versículos que a diversidade dos dons na igreja tem uma finalidade, tem um propósito. Ela serve para manter a unidade da fé, ela serve para manter a edificação dos irmãos. E assim nós vamos olhar nos versículos 17 em diante, versículo 7 em diante, os dons dados por Cristo. Vejamos que Cristo, ele é a fonte de todos os dons. Não é o apóstolo Paulo que disse para a igreja de Éfeso: eu sou apóstolo, eu sou
conhecedor da lei, sou fariseu quanto à lei, tenho uma tradição forte, eu posso dar dons para vocês. Nenhum homem pode transmitir dons para outro homem. Então Cristo é a fonte desses presentes, a fonte destes dons. Então nele temos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, conforme disse o apóstolo Paulo em Colossenses 2, versículo 3. Nos versículos anteriores dizem, é uma só fé, é um só batismo, é um só corpo, é um só Senhor, há um só Deus e Pai. Mas agora, no versículo 7, nós lemos, cada um atente para a capacitação que recebeu do Senhor, conforme a medida repartida pelo Senhor Jesus Cristo, que é a fonte dos dons. Então é Cristo Jesus entronizado, o Rei da Glória, que concede, através do seu Espírito Santo, esta repartição de dons para o seu povo. Esses dons foram conquistados. Esses dons foram conquistados pela sua morte, pela sua ressurreição, pela sua vitória, e agora ele distribui para cada um de nós na sua igreja. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu para uma outra igreja, a igreja de Corinto, que nós ouvimos algumas coisas dela hoje da manhã acerca da ceia, ele escreveu aos Coríntios dizendo que, olha, há diversidade de dons. Isso se harmoniza com a carta à igreja de Éfeso. Há diversidade de dons, porém o Espírito é o mesmo. Também há diversidade de serviços, porém é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 6, e também versículo 6 a 7. Ele ainda continua dizendo, porém a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Assim, meus irmãos, todos os que são igrejas de Cristo, que são regenerados, se arrependeram dos seus pecados, que fazem parte dessa igreja gloriosa, têm dons de Cristo. Não existe ninguém na igreja sem dom. Não existe ninguém que foi recebido por Cristo e que foi templo e morada do Espírito Santo e que os dons ficaram de fora. Todos nós, por causa da obra vitoriosa de Cristo, recebemos dons do Senhor. O que pode existir, e também é claro, nós reconhecemos e existe no meio do povo de Deus, são alguns crentes que pode, por algum período, enterrar os seus talentos, pode enterrar os seus dons, podem negligenciar, talvez por frieza espiritual, talvez por birra, talvez por inveja, talvez por descuido espiritual mesmo, mas um dia todos nós vamos comparecer diante desse Senhor vitorioso. Um dia todos nós vamos comparecer diante do doador, que é Cristo. E nós prestaremos contas de como nós utilizamos os dons que nós recebemos do Senhor. Então, porque você deve ser cuidadoso então no uso dos dons que Cristo lhe deu? Podemos parar e fazer esta pergunta nesta noite. Por que você deve ser cuidadoso no uso dos dons que Cristo lhe deu? Você pode parar e pensar em que área, em que local, de que forma eu posso usar os meus dons para servir a noiva do Cordeiro, a noiva pela qual ele arde de amor tremendamente a ponto de entregar a sua vida por ela. A resposta é porque eles foram resultados desta conquista, desta batalha de sangue, de suor, de lágrimas do nosso amado Salvador. Veja que o texto que nós lemos em Efésios nos diz que ele subiu. Isso fala da sua ascensão, isso fala da sua exaltação, isso fala do seu triunfo às alturas. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo os muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Esta citação que Paulo faz em Efésios é claramente a citação de um salmo. É o salmo que nós lemos nesta noite, é o Salmo 68, 18. Agora, interessante, porque este salmo descreve a vitória de Deus sobre os seus inimigos. O Senhor é descrito de forma muito bela neste salmo.
E se você atentar bem para os versículos que estão no Salmo 68 e poder ler ele, meditando nele, você vai ver que Deus é descrito como um guerreiro, como aquele que luta. É ele quem é levado, que é levantado, melhor dizendo, do acampamento no meio do seu povo para prosseguir a marcha. O Senhor se eleva entre o seu povo. Ele cavalga sobre as nuvens, nos diz o versículo 4 do Salmo 68. É ele quem fez a terra e o Sinai tremer e os céus gotejarem com a sua presença, nos diz o verso 8 do Salmo 68. É ele o Senhor das hostes, dos exércitos, é o que diz o verso 11 do Salmo 68. Os reis de exércitos fogem e a dona de casa reparte o despojo, tudo aquilo que sobrou, com os necessitados. Nós vemos isso no verso 12, quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, nos diz o texto no Salmo, versículo 12 e 14, cai neve sobre o monte Zalmon. Seus carros, nos diz o texto, são 20.000, milhares de milhares. E diz o texto no Salmo, no versículo 17, o Senhor está no meio deles. É este pano de fundo que o apóstolo Paulo tem. Do Cristo guerreiro, do Cristo vitorioso, do Cristo que venceu a batalha e a guerra contra o pecado, a guerra contra o mundo, a guerra contra Satanás. E no versículo 18 diz que ele é elevado às alturas e leva cativo seus prisioneiros, recebendo homens por dádivas até os rebeldes. Deus derrota seus inimigos e vai à frente como um cortejo de vitória. Esta é a imagem do Salmo 68. A arca era o sinal da habitação de Deus no meio do povo da aliança. Eles estão subindo com a arca, eles estão indo em direção a Jerusalém, o monte Sião. Quando o povo israelita, ele seguia a sua marcha, o que acontecia? A arca da aliança, ela era erguida e ia à frente do povo de Deus até chegar, por exemplo, na cidade santa. Assim, meus amados irmãos, Deus está no meio de seu povo. É Ele quem guerreia pelo seu povo. É Ele quem está vencendo os inimigos. E Ele está agora repartindo os despojos dos cativos. O Salmo diz que o Senhor recebeu dádivas. Interessante que no hebraico a ideia é recebeu dádivas, homens. As dádivas que Ele recebe são homens. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, aplica esta expressão: recebeste homens por dádivas. Podemos até traduzir nesta versão. Para a expressão, concedeu dons aos homens. Ele agora, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele aplica a expressão recebeste homens por dádiva, do Salmo 68, pela expressão concedeu dons aos homens. A vitória de Deus sobre seus inimigos, descrita neste Salmo 68, prefiguraria muito antes a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre os seus inimigos na sua ascensão. O Filho de Deus venceu quando foi erguido, quando foi levantado na cruz, quando foi levantado do túmulo e quando foi levantado ou elevado às alturas em sua ascensão. Então percebam, ele foi erguido na cruz, ele foi erguido da sepultura e ele foi elevado também, erguido aos céus. A sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão proclamam assim a vitória de Cristo contra todos os inimigos, o que incluía até nós. Nós éramos inimigos. Paulo escreveu aos Colossenses dizendo que ele, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, conforme Colossenses 2,15. A ideia aqui também é de uma procissão na cidade, exibindo os conquistados e os derrotados
que estavam algemados outroras. Então Cristo, pela sua obra, triunfou na cruz, e todos os inimigos perderam a sua autoridade, sendo envergonhados como espetáculo público por causa da obra maravilhosa de Cristo. E assim, amados irmãos, não há vitória sem luta. E neste caso, não há subida sem descida. Não há exaltação sem humilhação. O que subiu de forma gloriosa acima de todos os céus, como nos diz o texto, foi o mesmo que antes de forma humilhante encarnou. Ele foi morto na cruz e foi também sepultado. Desceu às partes mais baixas da terra, sendo sepultado. Ele desceu nestas partes mais baixas da terra para nos livrar das angústias e do tormento do inferno, e assim completar todas as coisas. Podemos ir hoje ao túmulo e descansar e dormir em Cristo, porque o nosso Senhor também venceu no túmulo. E no versículo 11, nós vemos Cristo agora concedendo presentes, concedendo dons às igrejas. E podemos perguntar, e como ele recebeu homens? Ele recebeu homens pela sua vitória, libertando, salvando, fazendo filhos seus, fazendo os filhos de Deus, filho por adoção. Agora ele dá a esses homens, que outrora eram cativos, que outrora eram prisioneiros, outrora eram rebeldes, filhos da ira, distantes de Deus, alienados das promessas do Senhor. Agora este Cristo que transformou a estes homens pela pregação do Evangelho, pela atuação do Espírito Santo, regenerando os seus corações, eles estão livres pelo poder da sua maravilhosa obra. A morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo é a grande obra do Evangelho. Por exemplo, temos o próprio Paulo nesse texto, que escreveu esta carta. O apóstolo Paulo, ele era o que antes? Ele era inimigo da igreja. Mas depois ele se torna, pela obra de Cristo, pelo seu chamado eficaz, um grande missionário e o apóstolo dos gentios. E inspirado pelo Espírito Santo, nos legou 13 cartas no Novo Testamento. Então, de inimigo, nós vemos um homem agora que Cristo deu dons. E esses dons foram usados para a edificação do corpo do Senhor. No verso 11, não devemos olhar para uma lista completa aqui, quando lemos o versículo 11. Mas ele descreve, de fato, os ofícios que foram fundamentais para a vida da igreja do Senhor. Temos, por exemplo, os apóstolos, e estes escreveram muitos livros, e é citado no versículo 11. Nós temos também os profetas, que ensinaram e que também escreveram muitos livros, no caso do Antigo Testamento, ofícios do Novo Testamento, os apóstolos, os profetas com ofício do Antigo Testamento. No mesmo livro de Éfeso, é dito que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2, versículo 20, nos diz assim: tendo Jesus Cristo como a pedra fundamental, tendo Cristo como a pedra angular. E aqui nós temos os ofícios na velha aliança, os profetas, e nós temos aqui os apóstolos na nova aliança, usando os dons que Deus dá para a edificação do povo do Senhor. A ênfase neste texto não são os tipos de oficiais, embora muita gente briga, estudam e fazem tantas coisas concernente ao tipo de oficiais que são listados aqui, mas eles serem listados como os dons que vieram de Cristo. O texto está dizendo que foram dados dons, e agora o texto está mostrando esses dons que vêm de Cristo para a sua amada igreja. Por isso, não temos aqui uma lista completa dos ofícios, mas podemos ler sobre apóstolos, podemos ler sobre profetas, podemos ler sobre evangelistas, claro, ofícios extintos na igreja. Porém, vemos também o ofício do pastor mestre, o ofício do pastor mestre que dura até os nossos dias. Cristo, pelos seus dons, tem então edificado a sua igreja ao longo da história, ao longo da caminhada cristã. Ele não deixou de governar a sua igreja, porque ele sempre concedeu homens para estarem caminhando com a igreja do Senhor, edificando uns aos outros. Então ele deu homens para o ofício.
E quem sabe um dia, nesta igreja missionária, nós podemos um dia presenciar homens sendo ordenados para o ofício que Cristo dá aos homens desta igreja. Qual é a finalidade então, meus irmãos, de Cristo conceder dons para a sua igreja? O texto bíblico nos diz, Ele mesmo quem dá os oficiais à sua igreja. Ele não dá apenas os apóstolos, profetas, evangelistas, mas nós vemos que Ele dá pastores, mestres, mas Ele deu você também. Você está na igreja não por estar. Você não faz parte do corpo de Cristo por fazer. A fé cristã, bíblica, reformada, ela não cria o clero e os leigos, mas todos são corpos de Cristo. Assim, toda a igreja precisa estar envolvida no uso de seus dons para a edificação do corpo. No texto nos diz que tem uma finalidade. Diz que é com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento significa corrigir tudo, ajustar tudo que está deficiente. Então todo o corpo pode, com os dons que Cristo dá, também estar edificando um ou outro com a finalidade de aperfeiçoamento, corrigir tudo que está deficiente. E aí eu posso perguntar, qual é o seu dom? Qual é o seu dom de acordo com a medida da graça de Cristo Jesus? Que dom você tem? Claro, não queira ter mais dons do que Cristo lhe deu. Tenha contentamento nos dons que Cristo lhe deu e use ele para a glória de Deus. Simplesmente use para a edificação do corpo do Senhor Jesus Cristo. Quando os cristãos, meus irmãos, usam seus dons, eles caminham em uma maturidade, tendo o Senhor Jesus Cristo como a medida desta estatura plena, deste crescimento. Cristo é a medida da estatura plena do crescimento cristão. Então podemos ter Ele como nosso paradigma, como nosso modelo, no exercício dos nossos dons para a glória dEle, edificação do corpo. Eles ficam firmes na fé e no conhecimento do Filho de Deus, nos diz o texto bíblico, e não são levados por ventos de doutrinas. Não são levados por vento de doutrina, como se fossem crianças imaturas, mas devem viver como maduros na fé, como adultos na fé. Os fiéis não deveriam só ser ouvintes de sermões, por exemplo. Muitos sermões são pregados e vão sendo pregados ao longo da vida e da caminhada da igreja. Então os fiéis que estão sentados não deveriam só ser ouvintes de sermões, mas serem servidores no corpo do Senhor Jesus Cristo, como tendo em mente esta edificação. Por exemplo, nós podemos pegar aqui um exemplo de uma edificação, que a Bíblia usa muito a imagem de edifício, de edificação, não é? Os que constroem em um prédio que vão construir, ele tem os seus dons diversos. Por exemplo, um projetou o prédio, fez a planta baixa, estudou direitinho. Outro já tem muitos dons de compra, negociar com o fornecedor, compra de materiais. Existem os que têm dons de carpintaria e vão trabalhar com as portas, trabalhar com as janelas. Outros já sabem preparar bem o cimento. Outros estão na parte hidráulica, trabalhando bem com a instalação dos canos. Outros estão na parte elétrica e tem os que são preparados para o acabamento. Esse aí dizem que é o que mais gasta na construção. Mas aqueles que são preparados em acabamento, pintura, fachadas, telhas, jardinagem, todos têm os seus dons e todos eles com seus dons estão servindo em prol de um grande projeto que é construir e terminar este edifício, essa edificação. Todos trabalham em prol da construção deste edifício. Embora possa acontecer alguns problemas, e acontece em ambiente de trabalho, de construção civil, mas entre eles não existem invejas, motivadas pelos dons que cada um tem, ou pelas diversas profissões que ali estão atuando na construção deste edifício. Cada um sabe a sua parte, cada um sabe o seu dom, cada um faz a sua parte sabendo de seu papel. Existem alguns que têm até mais dons que outros. Existem alguns que sabem mexer com a eletricidade também, com a parte hidráulica, e sabem até trabalhar em outras áreas também. Mas o eletricista não deixa de servir nesta construção por causa do encanador.
Eu não gostei porque o encanador fez um serviço muito bom, e eu não gostei dele, eu não quero trabalhar mais nessa edificação, sendo ele eletricista. O jardineiro, ele não deixa de fazer a sua parte, talvez por causa do pintor. Ele olha para o pintor e olha para a jardinagem e diz: não, eu não queria trabalhar com o pintor. Por quê? Porque ele trabalha pintando e eu trabalho na jardinagem. Não existe isso quando esses projetos estão sendo executados. Assim, meus irmãos, é o grande edifício, porque este aí vai ser derrubado. Não vai ficar pedra sobre pedra, mas a igreja do Senhor não. Este grande edifício que é a igreja de Cristo, ela é comparada a uma construção. Você pode ver 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Pedro disse exatamente isso. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Esta é a versão da NVI. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, não a pedra do edifício morto que nós acabamos de escrever, mas pedras vivas para a edificação de uma casa espiritual. 1 Pedro 1, versículo 5. Então, meus irmãos, como você tem usado o seu dom nesta grande edificação que é a igreja de Cristo? É Cristo quem está edificando. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. E ele usa o seu corpo, os seus membros, com dons que ele deu pelo Espírito Santo. O dono da obra não é o pastor. O dono da obra não é o presbítero. O dono da obra não é o mestre de obra. O mestre de obra maior é Cristo. Cristo é o dono da obra, que é a sua amada igreja. Assim, meus amados irmãos, reflitamos nesses textos que estamos lendo e ouvindo a pregação nesta noite. Existem diversas áreas que você pode cooperar com os seus dons na casa de Deus. Saiba que os seus dons, você tem dons que eu não tenho, eu tenho dons que você não tem, e é justamente nessa diversidade de dons que vai se ajustando e a igreja vai sendo edificada para a glória de Deus. Por exemplo, pode ter organizações na igreja com comissões de patrimônio, pode ter pessoas que tenham dons na área de eventos, pode ser pessoas que tenham dons para trabalhar com a parte de organização, de evangelização, outras pessoas são bem capacitadas na parte de sites, mídias, boletins, estudos bíblicos para crianças. Pessoas têm dons nessa área para estar trabalhando na igreja de Cristo. Homens que podem estar trabalhando, mulheres com estudos bíblicos para adolescentes, que são tão bombardeados na nossa sociedade. Homens que podem estar trabalhando, ensinando jovens a escola bíblica dominical. Talvez no período de férias, escola bíblica de férias. Há trabalho. Há muita coisa a se fazer para a edificação do corpo de Cristo. Há um hino que dizia: há trabalho pronto para ti, cristão. Assim, meus irmãos, a igreja também é como um corpo. A igreja é descrita não só como um edifício, mas ela é descrita também como um corpo com diversos membros. E aí nós podemos voltar a nossa atenção para 1 Coríntios 12, versículo 12 a 31. Todos ali estão trabalhando no corpo. Todos os membros estão fazendo cada um a sua parte. E tudo coopera e ocorre para o bem do corpo. As mãos fazem o seu papel, porque foram criadas para isso. Da mesma forma os pés. Agora, também no corpo não existe inveja entre os membros do nosso corpo. Você não vê uma mão fazendo greve por causa do pé. Você não vê o pé boicotando o olho. Não existem essas coisas no corpo. Não existe boicote da mão para com o pé. Não existe greve dos ouvidos para com os olhos. Mas cada um fica na vocação em que foi criado, em que foi chamado, em que foi formado para estar servindo com esta finalidade, o propósito. Agora saiba que um está ligando e beneficiando o outro. Um beneficia o outro e juntos trabalham para o bom funcionamento de todo o corpo. Essa imagem que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, coloca em relação à igreja de Cristo como um corpo com diversos membros, que um beneficia o outro, pois é o Senhor quem colocou cada um em seu devido lugar. Simplesmente sirva, simplesmente trabalhe com o seu dom para o bem da noiva do Cordeiro. Nos diz o texto que servimos ao Senhor
E nós servindo ao Senhor, nós também estamos servindo a sua igreja. Servimos ao Senhor e a sua igreja por causa do amor dele para conosco. Não existe interesses escusos quando nós estamos servindo ao reino de Deus. Nós fazemos simplesmente porque o nosso amado noivo derramou o seu sangue e deu a sua vida por nós. Assim, o seu amor por nós nos leva a servir uns aos outros em amor. É nesta sinfonia maravilhosa que podemos ouvir a harmonia e a beleza do Evangelho através da diversidade na unidade da Igreja de Cristo. A igreja tem uma só doutrina, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, mas Cristo, com a sua vitória, deu diversos dons ao seu povo. Assim, a maturidade no nosso texto da pregação mostra na figura de um homem plenamente desenvolvido. Esta é a imagem, alguém que está plenamente desenvolvido. E a imaturidade, nesse mesmo texto, imaturidade, é descrita como algo de criança, como algo infantil. Mas devemos servir, tendo em mente, como diz o versículo 15 do texto de hoje, para que toda a glória seja dada ao cabeça que é o Senhor Jesus Cristo. No versículo 15 aparecem as palavras verdade e amor como remédio contra os erros doutrinários que aqueles irmãos estavam enfrentando na igreja. Você pode ver o verso 2 do capítulo 4, o versículo 15, versículo 16. Com essas atitudes, eles poderiam crescer em tudo no cabeça, que é Cristo. Não é um crescimento fora do corpo ou um crescimento fora de Cristo, que é cabeça. Verdade em amor é assim como os dois remos de um barco, que não fica à mercê dos ventos doutrinários, que não anda errante e que não anda errado, mas segue firme contra as astúcias dos homens e hereges que investiam contra aquela comunidade. Por fim, meus amados irmãos, o apóstolo conclui destacando que é só a Cristo e não mais ninguém que a igreja como corpo deve seu crescimento. Então, se estamos crescendo ou se vamos crescer, devemos ter em mente que este fundamento só é Cristo. A Ele deve ser toda a glória, tal como o corpo humano, quando devidamente sustentado e vinculado por cada junta, ele vai experimentando um crescimento normal. Assim também a igreja, quando cada um de seus membros, cooperando de acordo com a doutrina bíblica verdadeira e também com os seus dons e as suas habilidades, vão sustentando e mantendo contato amoroso cada vez mais com Cristo, que é o cabeça, assim haverá crescimento, assim haverá progresso da graça e haverá progresso para a glória de Deus. Por quê? É o tema da pregação desta noite. Porque Cristo, o Rei vencedor, ele presenteou a sua igreja com dons para a sua edificação. Então, adore ao Senhor, sirva ao Senhor com os seus dons de todo o coração para a glória dele. Que Deus abençoe a congregação missionária aqui em Caruaru, para a glória do seu nome. Amém.